Boa noite, gente. Ok, gravando então. Eu sou o professor Guilherme, eu já trabalhei com vocês um, semanas atrás, né? Trabalhei trigonometria, aqui também dentro da geometria. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Qualquer coisa vocês me avisem. Eu trabalhei com vocês a trigonometria. Depois, a professora Dani viu geometria espacial com vocês. E aí depois a gente teve uma pausa, né, na geometria, ficamos revendo algumas coisas. E agora vamos continuar com a geometria espacial 2. O que que ela vai ser? A gente vai estudar os corpos redondos. Vamos ver então o que são esses corpos redondos. E já adianto que é um conteúdo que cai bastante no Enem, tá? Os corpos redondos vão ser o quê? O cilindro, o cone e a esfera, basicamente, tá? Ah, nas aulas que eu dei antes, eu estava trazendo slides para vocês. Eu vou tentar hoje fazer uma aula um pouco diferente. Vocês veem que aqui está onde eu escrevo, né? Faço os exercícios e está tudo em branco aqui. Vou tentar ir escrevendo a aula com vocês conforme eu for dando, como se fosse uma aula mais ou menos normal, tá? Vamos começando então a falar dos corpos redondos, então. O que são os corpos redondos? Corpos redondos. Antes vocês viram o quê? Com a professora redondos. Com a professora Dani vocês viram os prismas, né? Os prismas, que eram as figuras, os sólidos formados por polígonos, né? Que era o cubo, a pirâmide, polígonos, pirâmide, o paralelepípedo, todos esses sólidos. E então a gente vai estudar os sólidos formados por curvas. Que tipo de curvas? Aqui no ensino médio é só uma, só a circunferência, tá? Circunferência. Minha letra não é muito bonita, vocês falem em qualquer coisa. Só a circunferência, então. Aqui a gente tinha, né, nos polígonos, tinha triângulos, tinha quadrados, retângulos, hexágonos, pentágonos, qualquer figura plana reta, né, que é um polígono. Bom, a gente vai ter então o quê? O cilindro, tá? Algo mais ou menos assim. Vamos ter o cone, que é algo mais ou menos assim, e a esfera. E essa ficou horrorosa. Vamos tentar fazer uma. Mais ou menos assim, tá? Todos eles são formados por circunferências. Aqui na base, aqui nas bases, né? Aqui só na base e aqui em toda ela, certo? Hoje a gente vai focar então só no cilindro. Depois, na aula que vem, cone, na outra aula, esfera, certo? Vamos começar então o nosso estudo do cilindro. Do cilindro. Vamos lá. Primeiro, vamos ver o que a gente tem um cilindro, certo? Como que é formado um cilindro? Eu tenho duas bases. Tenho uma base que é uma circunferência aqui, outra base que é uma circunferência aqui, e essas bases são paralelas. E essa distância, todas as distâncias aqui vão ser iguais, né? Entre elas vai dar origem a esse sólido que eu chamo de cilindro, certo? Só que eu posso ter, elas podem ser paralelas, essas bases, só que da seguinte forma, eu tenho uma base aqui
e a outra base aqui. Olha só. Então, o cilindro que eu tenho vai ser esse cilindro aqui. Deixa eu ajeitar essa base aqui. Um cilindro que está meio inclinado. Bom, esse cilindro aqui eu vou chamar de cilindro reto. Cilindro reto. Esse cilindro aqui eu vou chamar de cilindro oblíquo, tá? No ensino médio e no Enem, né, a gente não trabalha com cilindro oblíquo, somente cilindro reto, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Só uma diferenciação assim dele, se eu pegar qualquer ponto da base superior do cilindro reto, esse ponto cai dentro da base de baixo, né, da base inferior. Então, se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto vai vir e vai cair aqui. Se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto vem e cai aqui, né, dentro também da base de baixo. Agora, no cilindro oblíquo, se eu pego esse ponto aqui, esse ponto vem, cai aqui, dentro da base inferior, beleza. Só que se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto ele vem e cai aqui, fora da base. Então, é uma forma da gente definir até o que que é um cilindro oblíquo, tá? Agora, então, vamos ver os elementos do cilindro e estudar com mais a fundo o que que são as bases e todo o resto. Então, os elementos, então, do cilindro. Elementos do cilindro. Vamos tentar desenhar um cilindro agora um pouco mais bonitinho, vamos ver. Aqui, por mais que eu faça essa figura aqui, ela tá achatadinha, mas a gente sempre tem que pensar nela como uma circunferência, né? Eu não falei, mas o que que é um cilindro? É uma figura que a gente encontra, um sólido que a gente encontra facilmente no nosso dia a dia, né? Se a gente pensar, por exemplo, num cano, cano é um cilindro, né? O que mais? Uma lata de ervilha, por exemplo, uma lata de, sei lá, de doce, alguma coisa, é um cilindro, né? A gente vai ver também depois nos exemplos e por isso que o Enem gosta tanto deixa eu olhar aqui no chat, tudo certo. Gosta tanto desse conteúdo, né, da geometria espacial dos corpos redondos, porque facilmente relaciona com o nosso dia a dia, certo? Bom, então eu vou ter o quê? Como eu tenho aqui uma base, vamos colocar aqui, cadê minhas corzinhas aqui? Tem uma base aqui, outra base aqui. Eu vou colocar aqui então. Aqui eu tenho as bases do cilindro. Tenho aqui, como são circunferências, eu vou ter aqui no meiozinho, deixa eu botar outra cor, vou ter o centro da base, certo? E como é uma circunferência base, eu vou ter um raio. Esse raio eu vou colocar daqui até aqui, raio, e poderia ser a distância do centro da circunferência até a borda, né? Em qualquer lugar, então eu posso achar esse raio. Vou dizer que esse aqui vai ser este raio aqui, tá? Só para desenhar ele, vou desenhar ele aqui. É o raio. E eles têm a mesma medida, né? Embora aqui no desenho, esse de cima ficou muito menor que esse, mas olhando como são circunferências iguais, então os raios não terão que ser iguais. O que que mais eu tenho? A distância entre as bases. O que que é a distância entre as bases? A distância entre o centro das bases, né? Então, vai ser esta distância aqui, que eu vou chamar de GH.
que H vai ser a altura do cilindro, tá? Tudo aqui tô falando do cilindro. Este R também, eu vou ter, cadê minha caneta? Aqui sendo R o raio do cilindro. E eu vou ter mais um elemento, que eu vou chamar de geratriz. O que que é a geratriz? Eu posso pensar nela como esse segmento aqui que eu estou fazendo em laranja. Também poderia pensar nela como esse segmento aqui, que também estou fazendo em laranja, mas aqui. Por quê? Porque ela é o que vai gerar o cilindro. Depois a gente vai ver que o cilindro ele pode ser obtido rotacionando um retângulo. Então a geratriz seria, se eu pegar aqui e fixar um ponto, um lado do retângulo, a geratriz vai ser o que vai dar a volta. Deixa eu ver se está certinho aqui no vídeo. O que vai dar a volta no. Vai rotacionar, né? Vai gerar o cilindro. Então, eu vou chamar este segmento aqui de laranja de geratriz. Geratriz. Só que olha só que interessante. Ah, vamos olhar aqui esse segmento em azul e esse segmento em laranja. Eles vão ter a mesma medida, né? Porque eu estou falando de. Eu falei que a altura é a distância entre as bases e a geratriz vai ter que ser também a distância entre as bases, porque senão o cilindro ia ficar uma coisa meio, né, de um lado maior e outro lado menor, isso é quase oblíquo. Então eu vou ter o que é uma relação importante no cilindro, que é H é igual a G, certo? Isso aqui é muito importante. Vai facilitar bastante a nossa vida tendo H igual a G. Quando não for, no caso do cone, que a gente vai ver na aula que vem, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Bom, vamos ver o que mais a gente tem aqui. Tudo certo até agora? Uh, vamos ver então a planificação do cilindro. O que que é isso? Planificação é outro assunto também que o Enem gosta bastante de cobrar. A planificação, cadê? Planificação. Bom, vamos pensar o cilindro como um rolinho de papel higiênico, tá? Só a parte de papelão de dentro, tá? Se eu pegar e cortar aquele tubinho de papel higiênico, o que que eu vou ter? E abrir ele, esticar. Eu vou ter um cilindro, né? Cortei pela altura ou pela geratriz, cortei e abri ele. Que figura que vai me dar, será? Eu vou ter, eu até já dei spoiler antes, né? Eu vou ter um retângulo, certo? Um retângulo. Pô, me dei para fazer esse retângulo, ficou profissional aqui. Um retângulo. Tá, de um conezinho lá no cone, não, no cilindro do papel higiênico, eu não vou ter base, né? Porque ele é furado em cima e embaixo, né? A gente olha assim, vê o outro lado. Aqui, vamos pensar então numa lata. Se eu fizesse isso com uma lata, a lata vai ter duas tampas, né? Vai ter. Vou fazer aqui, talvez seja melhor. Deixa eu ver. Vou fazer aqui. Essa sim ficou boa. Isso, olha só. Isso que é uma circunferência bem feita. Tá? Essa aqui é a tampa, então, de cima da lata. Agora eu vou fazer a tampa do fundo da lata, então. Ou vou só pegar aqui. Olha só. Ah, tá, agora não consigo pegar com isso. Pronto. Aonde que eu vou botar? Eu posso botar ela aqui, essa tampa de baixo, cortar e deixar ela aqui.
Posso deixar ela mais aqui no meio, posso deixar ela mais na outra ponta, ou posso deixar essa aqui onde está e a de cima colocar aqui mais para esquerda, mais para esquerda, eu posso colocar no meio, tanto faz aonde que eu vou colocar para deixar, fazer a planificação do cilindro. Só tenho que dizer que tem 2 bases, que são circunferências e um retângulo. Bom, circunferência então está aqui, com o seu centro da circunferência aqui, e o seu raiozinho aqui. Raio e raio, certo? Vamos tentar achar agora as medidas desse lado aqui, principalmente do retângulo. O que que eu vou ter aqui? Que medida vai ser essa? Essa aqui vai ser quem? A altura, né? Se a gente pensar nele fechado de novo, vai ser a distância entre as bases. Então vai ser a altura, que também vai ser igual à geratriz, certo? E aqui, quem vai ser essa distância ou esse comprimento dessa planificação aqui? Olha só, quando eu grudo essa partezinha aqui, na circunferência, montando de novo, dizendo eu recortei, agora eu quero montar de novo esse cilindro, essa partezinha aqui, eu grudo ela aqui. Essa partezinha aqui, toda essa parte aqui, ela vai ter que dar exatamente, cadê? Aqui, ao redor da contorno da circunferência. Aqui embaixo e em cima também. Não tá ficando isso. Em cima também. Bom, quanto mede? Qual é o comprimento da circunferência, então? Comprimento da circunferência, a gente sabe que é 2πr, né? Então, quanto que vai medir esse lado aqui? Esse lado também vai medir 2πr, porque eu vou colocar ele todo em torno da circunferência. Não vai nem sobrar um pedaço, nem faltar um pedaço. Não vai ficar uma flesta quando eu montar a latinha de novo. Vai dar exatamente jeitinho. Então, esse lado aqui vai ser 2πr também. Também não, vai ser 2πr, né? Conforme o comprimento da circunferência, certo? Quanto maior o raio, maior vai ser o lado, né? Quanto menor, vai ser menor. Bom, feito isso, eu já posso falar de uma coisa mais interessante, que são as áreas, certo? As áreas. Aí sim é bem importante nessa parte que o Enem foca. Também foca nessa parte mais teórica, mas principalmente aqui. Bom, a primeira área que eu vou ter, que eu posso pensar, é a área da base, né? Quem vai ser a área da base? A área da base, então, eu uso a área com S, tá? Não sei como a Dani chamava a área, mas eu chamo de S porque um sinônimo para área é superfície, tá? Então, tanto faz a área da base, ou A de B, ou S de B, tanto faz. A base é uma circunferência. Qual é a área da circunferência? Πr quadrado, né? A área da base. Qual outra área que eu vou ter? A área lateral. Lateral. SL. Vai ser quem? Quem é a lateral do, do cilindro? Vai ser justamente essa parte aqui que eu planifiquei, né? Este retângulo aqui. Bom, então a área lateral vai ser a área desse retângulo. Como que a gente calcula a área do retângulo? Comprimento vezes largura, ou base vezes altura. Quem é o comprimento aqui? Eu não vou chamar de base só para a gente não confundir com a base do cilindro mesmo. Qual que é o comprimento aqui? O comprimento vai ser 2πr, né? Como a gente acabou de ver. 2πr vezes quem é a largura aqui, ou a altura, o próprio h, né?
2πrh. Ou a área lateral vai ser 2πrg. Tanto faz, certo? E a área total, então? Quem vai ser a área total? Eu vou ter a área total, ST, quando eu somo, então, todas as áreas, a área lateral e a área da base. Só que a gente tem que lembrar uma coisa: quantas bases tem um cilindro? Duas, né? A base de baixo, a base da latinha, vamos pensar, e a base de cima, que é a tampa. Então, eu vou somar duas vezes a área da base mais a área lateral, certo? Geralmente, a gente vai usar essa expressão aqui, que a gente vai calcular a área da base eventualmente para alguma outra coisa, acha a área lateral e calcula a área total, né? Se for pedido na questão. Porém, a gente pode abrir isso aqui, né? Vamos pensar, vamos abrir isso aqui. A área total vai ser quem, então? Quem é a área da base que eu tinha falado? Πr quadrado. Então, vai ser duas vezes πr quadrado mais a área lateral, que é 2πrh, vamos usar o h aqui, tá? 2πrh. Bom, notem que eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Π aqui, π aqui. Tenho r ao quadrado, né? Tenho um r aqui e um r aqui. Vou fazer o quê? Vou colocar isso aqui em evidência, né? Vou colocar, então, que a área total vai ser quem? 2π vezes r, que multiplica quem? 2πr ao quadrado divididos por 2πr, vai sobrar só r. 2πrh dividido por 2πr, vai sobrar só o h. Então, aqui eu tenho a expressão da, da área total do cilindro, certo? E, eventualmente, né, a gente pode acabar utilizando, embora tu não vai, qual é o raio do cilindro, qual é a altura, então vou calcular a área total. Não, a gente calcula geralmente primeiro a área da base, depois a área lateral, e aí são as duas. Bom, tem mais uma medida importante, né? E tinha também, a gente também tinha a área da base, área lateral, área total, lá nos prismas, né? Nos poliedros e tudo mais. Deixa eu ver se está tudo certo. Ok. O que mais eu vou ter? A gente tinha, depois de ver as áreas, geralmente a gente via o volume. Volume. Bom, quem era o volume lá de um prisma, certo? V quem era? A área da base vezes a altura. Aqui também vai ser a área da base vezes a altura. Só que então, quem é a área da base? Vou ter que colocar de laranja aqui, ou roxo. O volume vai ser quem, então? A área da base, que a gente viu que era quanto? Πr quadrado. Vezes a altura, que é a altura mesmo, que é o h mesmo. Tá? Ou o volume é πr quadrado vezes g. Certo? Mesma coisa. Duas formas de a gente expressar a mesma coisa. Vamos ver o que mais. Bom, de teoria era isso. Agora a gente vai fazer exercício. E aí vai aparecer uma série de detalhezinhos que eu trouxe, porque não ia ser legal trazer esse monte de detalhe que tem para, né, trazer, falar aqui e depois fazer exercício sobre isso. Então, conforme for aparecendo os exercícios, eu vou comentando, vou fazendo uma observação, um rascunho do ladinho e vou falando, certo? Eu não, claro que eu não vou ficar escrevendo aqui os exercícios no nosso quadro aqui, né? Eu trouxe eles todos prontos aqui, né? Eu fiz aqui. Então, o que que tá todo coisado mesmo? Trouxe vários exercícios aqui pra gente fazer
poder trabalhar bastante com ele, certo? Dei meu mouse. Vamos ver então alguns exercícios aqui, então, tá? Exercícios, certo? E assim é bom que quando eu vou colocar no Drive isso aqui, já tá o exercício e tá a resolução dele, tá? Eu geralmente colocava só a resposta final da questão lá para vocês terem, e assim já tem toda a resolução. Então, número um exercício bem genérico, assim, bem tradicional para a gente começar a trabalhar, né? Tudo isso que a gente viu até agora. Calcule a área lateral, cadê aqui? Calcule a área lateral e o volume de um cilindro circular reto, sabendo que o raio da base mede 4 centímetros e a geratriz 10 centímetros. Isso aqui eu não tinha falado, né? Cilindro circular reto. O que que é isso? Cilindro circular reto. ah, Reto eu falei, né? Então reto tá tranquilo. Falei o que era reto, que é diferente de oblíquo, né? E circular é o quê? Circular é porque a base é um círculo, né? Uma circunferência. Circunferência. Eu já tinha falado que a base era uma circunferência, mas não tinha dado essa adjetivado cilindro como circular, né? Porque eu posso ter várias figuras, ou praticamente toda figura, que é uma curva, ela vai gerar, quando eu pegar dois planos paralelos, né, duas bases paralelas, e traçar as alturas entre elas, ela vai gerar um cilindro. Só que muitas vezes o cilindro não vai ser, a base dele, né, não vai ser uma circunferência, pode ser qualquer coisa que eu quiser, né? Só para vocês terem uma ideia, eu posso ter um cilindro que a base é isso, certo? E aí, deixa eu usar um pouquinho da inteligência. Isso aqui é curioso, né? Da gente pensar, olha só. Olha só. Aqui tá as bases do... Isso aqui eu vou chamar o quê? De superfície cilíndrica também, ou simplesmente de cilindro. E as alturas vão estar aqui, ó. Aqui, aqui. Opa, essa é a da frente. Botei aqui, ó. Isso aqui vai ser um cilindro. Como que eu vou calcular a área disso aqui? Não tem como calcular, né? Assim, tem, mas não é aqui que a gente vai calcular esse tipo de coisa, né? Atrás também, fechadinho, né? Certo? Então isso aqui é um cilindro também, uma superfície cilíndrica. Não tem como pensar nisso aqui calculando o volume dessa forma. Até o volume até vai ser a área da base vezes a altura. Isso aqui, essa base aqui eu não sei calcular, né? É um risco que eu fiz aleatório. Então, por isso que a gente chama o cilindro mesmo, né, de cilindro circular. Vai ficar omitido quando a gente fizer falar sobre isso, né? A gente não vai sempre falar um cilindro circular reto, cilindro circular reto, cilindro circular reto. É cilindro e a gente subentende que é um cilindro padrão, um cilindro normal. Tudo certo? Vamos ver então a área lateral e o volume de um cilindro circular reto. Bom, vamos pegar as informações aqui nessa questão. O raio da base mede 4 centímetros, então R é igual a 4 centímetros. A geratriz mede 10, G igual a 10 centímetros. Bom, vamos calcular então a área lateral, começando pela área lateral. A área lateral a gente viu que é quem? 2πr vezes H ou vezes G, né? Que H e G são iguais. Ótimo, eu tenho aqui R, tenho G, a fórmula é isso, então é só calcular. Então, a área lateral vai ser quem? 2π vezes o raio, que é 4, vezes a geratriz, que é 10, vezes 10. Quanto que vai dar isso aqui?
2 vezes 4, 8, vezes 10, 80 pi, né? 80 pi, centímetro quadrado. Vamos sempre tomar cuidado quando a gente trabalha com área e com volume de colocar as unidades certas, tá? O que é em unidade quadrada, o que é uma unidade cúbica, centímetro cúbico, metro cúbico, certo? Pra gente não se atrapalhar, tá? Às vezes até numa questão pode ter lá a área, tá? Tu quer calcular a área, aí vai ter lá 80 pi centímetros quadrados, 80 pi centímetros cúbicos, aí tu não vê, tu não repara, tu marca o centímetro cúbico lá, e aí erra, tá? Vamos ver, continuando, a gente tem o volume. Volume é a área da base vezes a altura, ou a área da base, quem é, né? Pi r quadrado vezes a altura. A altura a gente viu que é igual a h, né? Altura é igual. Altura igual a h, eu falei. Altura é igual a g, né? A geratriz. A gente sabe disso aqui. Então aqui é só mudar, né? Olha só. O volume vai ser quem? 2π r ao quadrado, ou r ao quadrado, quem é r? 4. Então vai ser π r ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes a altura, que é igual a geratriz, que é igual a 10. Bom, vai ser aqui então. Volume 4 ao quadrado vai dar 16, né? 16 vezes 10, 160. Isso. 160 é pi centímetro cúbico. Uma questão bem simples para a gente trabalhar, né? As fórmulas que a gente viu, começou a ver nessa aula, tá? Alguma dúvida nessa questão? A minha luz está horrível, né? Quase não estou me vendo. Mas o importante é o conteúdo. Vamos lá, fazer mais uma questão então. É que ficou bonitinho assim com as questões. Ah, outra coisa, não sei se eu falei, se eu falei, eu vou falar de novo. Digam aí antes de saírem da aula o que vocês acharam da aula dessa forma, sem ser com slides, sem ser com tudo pronto, fazendo aqui como se fosse algo mais tradicional, né? Passando no quadro, enfim. Digam aí se vocês gostaram, se acharam que gostaram, mas podia ser melhor aquilo ou isso, outra coisa, tá? Olha só, essa questão aqui, o que que ela diz? Um silo de grãos tem formato cilíndrico, ok. Cujo comprimento da base, olha só, o comprimento da base, 4π metros. E a altura, 20 metros, tá? Qual a capacidade de armazenamento desse silo? E aqui transformação que é utilize π igual a 3,14. Às vezes as questões vão te dar o valor de π porque ela quer que tu substitua, né? Porque se fosse uma questão de múltipla escolha, não teria o π indicado, teria sempre números decimais. Diferente daqui, que a gente calculou o volume e deixou o π aqui direitinho, tá? Aqui, numa questão, né, ela não vai aparecer aqui. Alternativa C, 160 pi centímetros cúbicos. Não, ela vai aparecer 160 vezes 3,14, que vai dar alguma coisa aí, e vai aparecer esse número com vírgula, tá? Então aqui. E aqui também, o que que ele diz? Ó, qual uma capacidade de armazenamento? O que que é a capacidade? A gente não falou de capacidade, a gente falou de área e de volume. O que que é a capacidade? Sempre que falar em capacidade, ele vai estar tratando de volume, certo? Então, por isso que também o Enem gosta dessas questões, né? Depois das aulas, a gente vai ter uma aula só de questões do Enem de corpos redondos, que a gente vai trabalhar bastante isso, tá?
qual a capacidade de um poço, não sei o quê. Sempre tem uma questão desse tipo. Bom, a gente tem aqui o volume, a gente sabe que o volume é calculado πr quadrado vezes a altura. Eu tenho R? Não, não tenho R, eu tenho que descobrir. Como que eu vou descobrir quem é o R? Ele disse ó, que o comprimento da base é 4 π metros. Se o comprimento da base é igual a 4 π metros, tá? 4 π metros, eu também sei que o comprimento, né? O comprimento quem é? O contorno da circunferência ali é 2 π r. O que que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas coisas aqui, né? Eu vou dizer o que então? Que 2 π r é igual a 4 π. Olha só, eu tenho π dos dois lados, vou cortar. Aqui e aqui. O 2 aqui tá multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Então, eu vou ter o quê? Então, R, que é o que eu quero saber, é igual a quem? 4 divididos por 2, né? 4 sobre 2 dá 2 metros, certo? Um raio de 2 metros, né? Pensando em um quilo de grãos, né? É um negócio bem grande mesmo. Aqui, certo? Achamos o raio. A altura a gente já tem aqui, né? Então agora é só calcular. O volume, então, vai ser aqui. De r ao quadrado, então 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Então, o volume vai ser quem? 2 ao quadrado dá 4, né? 4 vezes 20, 80, né? 4 vezes 2, 8. Um zero lá, 80 π. 80 de novo, já tinha dado 80 na outra questão, né? Ah, 80 foi na área, olha só. Aqui foi a área, aqui é o volume que deu 80 π. E não vamos esquecer que ele disse para utilizar π igual a 3,14. Então, o que que a gente vai fazer? Substituir o π por esse valor. O volume vai ser quem? 80 vezes 3,14. Tá? O que que eu posso fazer aqui? Como aqui tem um zero, eu posso eliminar esse zero e passar essa vírgula para cá. Corto essa vírgula e coloco ela aqui. Então, eu vou ter que o volume vai ser quem? 8 vezes 31,4. Por que eu posso fazer isso? Porque eu dividi o 80 por 10, multipliquei o 3,14 por 10, tá? Mantive o equilíbrio ali dos fatores do meu produto, tá? E agora eu vou fazer essa conta aqui, tá? Vou fazer aqui no cantinho mesmo. E vou fazer 31,4 vezes 8. É mais prático, né? 8 vezes 4 dá 2 e dá 3. 8 vezes 1 dá 8, 3 dá 11. 8 vezes 3 dá 24 e 25. Como eu tenho uma vírgula aqui, coloco, né, uma casa depois da vírgula aqui, coloco uma casa aqui. Então, quem vai ser o meu volume? O volume vai ser quem? 251,2 metro cúbico. Metro cúbico. Essa vai ser a capacidade de armazenamento desse meu silo. Aí o Enem, o que que faria? Perguntaria, diria que cada metro cúbico é vendido por, ou cada 10 metros cúbicos são vendidos por, de grãos, são vendidos por tantos reais. Quanto vai ser o lucro desse, do proprietário desse silo? Alguma coisa assim para fazer mais, alongar ainda mais a questão. Vamos ver outra questão aqui então, tudo bem nessa? Podem falar qualquer coisa no chat aí. Já estou indo ali ver, vamos ver. Tudo ok. Bom, olha só. Aqui aparece uma outra coisa interessante.
Um cilindro equilátero tem 10 centímetros de raio. Qual o seu volume? Cilindro equilátero. Aqui não tinha aparecido também, né? E aqui reparem que ele só deu 10 centímetros de raio. E não falou de altura, não falou de diretriz, não falou de nada. Por quê? O cilindro equilátero ele vai ter uma propriedade importante. A altura vai ser igual ao diâmetro da circunferência. Olha só, tenho aqui a circunferência da base e isso vai ficar feio, tá? O diâmetro aqui, certo? Mais ou menos equilátero, tá? A altura, então, aqui, essa altura vai ser igual ao diâmetro. Quem que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Se o raio vai daqui até aqui, o diâmetro vai daqui, né, até retinho, né? Se eu soubesse fazer as coisas retas, vai daqui até aqui. Então é 2 vezes o raio. Bom, se a altura é igual ao diâmetro, eu tenho que o quê? Que a altura, vou tirar isso aqui que ficou feio. A altura é igual a 2 vezes o raio. Poderia dizer também, né, que a geratriz é igual a 2 vezes o raio, né? Ou também eu poderia dizer que o raio é igual à altura sobre 2, né? E aqui o 2 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, o raio isolado aqui seria h sobre 2, ou g sobre 2 também, certo? Pode ser coisas que eu posso precisar usar em algum momento. Aqui não vai ser o caso aqui. Ele quer saber o volume. Quem que vai ser o volume? Pi r quadrado h. Bom, e ele diz o raio, né? O raio é 10 centímetros. Se o raio é 10 centímetros, quem que vai ser a altura? Vou tirar isso aqui que eu escrevi aqui. Escrever mais um cantinho. Volume de r quadrado h. Bom, o raio é 10 centímetros, então aqui eu vou ter o quê? Que h vai ser quem? 2 vezes 10. 2 vezes 10 vai ser quanto? H vai ser 20 centímetros. Olha, eu tenho já o raio, tenho a altura, posso calcular tranquilamente o volume. O volume vai ser quem? Pi r ao quadrado, o r é 10. Então, 10 ao quadrado vezes a altura, que é 20. Às vezes eu coloco parênteses aqui, às vezes não, tanto faz, né? Mas sempre a gente entende que quando não tem parênteses é como se tivesse, tá? Não muda nada a expressão. Bom, vou continuar fazendo em vermelho. O volume vai ser quem? Pi vezes 10 ao quadrado vai dar 100. 100 vezes 200, vou apagar esse pi aqui. 100 vezes 200 vai ser quem? Ou melhor, 100 vezes 20, né? 20 aqui. Aqui 100 tem 2 zeros, coloco 2 zeros aqui. Vai ser igual a 2000 pi centímetro cúbico. Centímetro cúbico, certo? Alguma dúvida nesse? Vamos ver no chat. Tudo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Ainda temos aí um tempinho. Aqui minha página acabou, vou pegar outra página. Questão 4 agora, né? Vamos ver. Outro termo também que não havia aparecido. Seção meridiana de um cilindro reto mede 27 centímetros quadrados. Sabendo que a altura é o triplo da base, determine a área lateral desse sólido.
a dot π igual a 3,1. Aqui a gente observa, né, fazer um comentário rapidinho, que aqui ele dá π igual a 3,1, não 3,14. Tanto faz, né? A questão vai dar o π conforme ela quer. Eu já vi questões dizendo a dot π igual a 3. É, é uma aproximação bem, né, bem aproximada mesmo, né? Com muita vontade, tu aproxima ali o π igual a 3. No geral, a gente usa 3,14, mas nada impede que eu use outra coisa. Tem até, né, aquele comentário que na engenharia eles usam π igual a 5, que com Fu vai dar certo. Quem quer fazer engenharia já vai se preparando. Seção meridiana, então. O que é isso? Tem um cilindro. Vou até fazer aqui primeiro seção ou secção meridiana. Diana e a secção transversal. Transversal. Aqui por desencargo de consciência. Vamos falar a seção transversal primeiro, porque é mais simples. Olha só. Tem um cilindro. Eita. Tem um cilindro. Bonitinho, olha só. Faço uma seção. O que é uma seção primeiro? Seção é um corte, tá? Transversal. Transversal é onde? É aqui. Cortei. O que isso vai me gerar? Vai me gerar dois cilindrozinhos menores, né? Um cilindrozinho aqui. A base vai continuar a mesma, né? Mas as alturas vão ser menores, né? Claro. E outro cilindrozinho um pouco maior, mas eram para ser aproximadamente iguais. Mas ficou feio isso aqui. Certo? Dois cilindrozinhos menores. Qual é a graça de trabalhar com isso aqui? Nenhuma. Então, raramente vai ter uma questão abordando a seção transversal de um cilindro. O que elas abordam? A seção meridiana, que é o quê? Tem um cilindro, certo? Cilindro aqui. E vou fazer uma seção, um corte meridional. O que é meridional? Passando pelo centro das bases. Então, vou fazer um corte aqui, no centro, né? Mais ou menos assim. Com boa vontade dá para entender que ele é o centro, certo? Passou pelo um corte bem profundo. O que ele vai me gerar? Dois semicilindros. Vai me gerar, eu vou desenhar aqui só um, tá? Um semicilindro, assim, assim e assim, certo? Aqui, claro, ele cortou assim, né? E eu peguei, cortou assim e eu abri, né? Então, cortou assim e eu abri, tá aqui essa parte aqui. Isso aqui é um semicilindro. 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 Essa parte aqui que eu fiz o corte, que é esse retângulo aqui, é o que eu chamo de seção meridiana, certo? Então, quando eu falo que a área da seção meridiana mede alguma coisa, eu estou falando desta área aqui. Seção meridiana. Meridiana. Certo? É um retângulo, né? Tinha que ser, claro. Então, ele disse que a área desse retângulo, né, da seção meridiana, mede 27 centímetros quadrados. E olha só, e agora, né, isso aqui era só um comentário do que eram seções. Vamos, nossa, coisa bem torta.
voltar aqui para nossa questão, ou começar a fazer a nossa questão, né? Eita, aqui, pronto. Começar a fazer a nossa sessão, ótimo, nossa questão. Então, ele disse que a área dessa seção é de 27 centímetros quadrados. Então, tem um retângulo que vai medir 27 centímetros quadrados. Eu vou dizer aqui 27, vou colocar aqui, centímetros quadrados. O que mais ele disse? Olha só, é aqui que está a pegada. A altura é o triplo da base. Mas quanto é a base? Eu não sei. Se eu chamar a base de x, a base, vou dizer que seja isso aqui, né? Porque se a altura é o triplo, é maior. E aqui, como é o triplo, vai ser 3x. Mas eu sei calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, vai ser quem? X vezes 3x, né? Vezes 3x. Que vai me dar quanto? 3x ao quadrado. E olha só, ele diz que a área dessa seção, que é a área desse retângulo, é 27. Então, eu vou ter que 3x ao quadrado é igual a 27. E agora, esse 3 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Eu vou ter que x ao quadrado, vou baixar um pouquinho aqui, x ao quadrado é igual a quanto? 27 sobre 3. 27 sobre 3 é 9. Então, x vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada de 9. Que é igual a 3. Seria mais ou menos 3, só que como eu estou falando de medida, só pego a parte positiva. Então, achei que x é igual a 3. E quem é esse x? É a base aqui. Essa base, né, eu chamei de x só por convenção, mas essa base é o diâmetro, né? E aqui é a altura, certo? Se o diâmetro, que é 2r, é igual a 3, r vai ser quanto? Esse 2 aqui vai passar dividindo, né? 3 meios. O r, então, é 3 sobre 2 centímetros, né? Ou 1,5 centímetros, tanto faz. Calculei o r, porque todas as fórmulas que a gente tem, a gente usa o r, né? O que ele pediu, então? A área lateral. A área lateral, a gente viu que é 2π r h, né? Ou g. Aqui a gente tem um h. A gente tem que ver, na verdade, quanto vale o h primeiro. A gente viu aqui, voltando, que d é igual a 3, né? O x igual a 3. H vai ser quanto? 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, H vai ser 9, certo? Substituindo aqui na fórmula, a gente vai ter que a área lateral é 2π, R, que é 3 sobre 2, vezes a altura, que é 9. Vou baixar mais um pouquinho aqui. Deixar só isso aqui no quadro. Aqui é bom que se eu apagar o quadro, dá para desapagar, né? Não é que nem a aula normal que depois que apagou o quadro não dá mais. Vamos voltar aqui. Olha só, esse 2 aqui, eu simplifico com esse, certo? Então, vai me sobrar só quem? A área lateral vai ser quem, então? 3 vezes 9, 27 π, né? Centímetro quadrado. Olhem uma coisa interessante, que a área da seção, nesse caso, é a área
praticamente a área da lateral, né? Aqui só tem um π a mais. Se a gente pensasse um π igual a 3, isso aqui seria igual a 81, né? Daria uma área muito maior a área lateral. Mas a gente só tem que a área lateral, então é 27 vezes π. E tinha que ser mesmo, né? Se a gente pensasse que esse π aqui ele é comprimento da circunferência, né? A gente teria, né, fazendo que, em vez de achar dessa forma, a gente teria que 2πr é igual ao comprimento da circunferência, né? Acharia o r dessa forma e aí teria essa relação aqui, ok? Vamos ver, acho que dá tempo de mais uma, deixa eu ver qual é a próxima. Vou dar só a ideia dessa questão aqui, não sei se vai dar tempo, mas espero que dê. Vamos ver. Um cilindro de revolução com água, num cilindro de revolução com água, colocamos uma pedra. Pede-se o volume da pedra em virtude de sua total, em virtude de sua total imersão, a água elevou-se 3 centímetros, sendo 5 centímetros raio da base do cilindro. É bem confusa essa questão aqui, mas a resolução dela é bem fácil. Acho que dá tempo de calcular, sim, de fazer sim. Cilindro de revolução. Eu tinha falado antes, né? Eu tenho um eixo aqui, que eu vou chamar de eixo de revolução, né? E tenho um retângulo. E ele vai rotacionar, ele vai girar em torno desse eixo. Girando em torno desse eixo, o que que ele vai fazer? Tenho aqui esse mesmo eixo, tenho aqui agora isso aqui, né? Mais ou menos algo dessa forma aqui, certo? Girando, 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 né, eu tenho isso aqui. Um cilindro, então, de revolução. Todo cilindro ele vai ser de revolução, tá? No geral, a gente também não sai falando aí, chamando ele de cilindro de revolução, vem cá. A gente só chama de cilindro que, né, mais simples. Então, ele diz que esse cilindro, eu vou desenhar só um cilindro aqui, que todo é de revolução, então tranquilo. Ele tem água, só que ele não diz quanto de água. Então, eu vou dizer que ele tem isso aqui assim de água. Colocamos uma pedra e diz que a pedra fica totalmente imersa nessa água. Então, aqui está a minha pedra. E ele diz que a água se elevou mais 3 centímetros. Então, se a água estava aqui, certo? Aqui estava a água, eu vou ter que a água passou a estar aqui, assim. Eu vou dizer que aqui, né, subiu a água, porque tem um peso mais na água, a água subiu. Vou dizer que essa distância aqui seja 3 centímetros. O que que eu vou querer saber, então? Vou querer saber o volume de um cilindro, vou mudar a caneta, o volume de um cilindro de raio igual a esse aí, né, desse cilindro, desse copo, podemos pensar, e que tenha 3 centímetros de altura. E H é igual a 3 e que R, né, vamos pensar um R aqui, R seja igual a 5. Bom, eu tenho aqui R, tenho H, eu sei que o volume é πr quadrado vezes H. Quem vai ser então o volume? Π vezes R ao quadrado, então 5 ao quadrado, vezes H, que vai ser 3. Isso aqui vai dar quê? O volume vai ser igual a 5 ao quadrado, 25, vezes 3, 75 π centímetros cúbicos. É o volume da pedra, né? Que é o que ele pede. Que é o que ele pede. Por que que eu calculei isso aqui? Porque eu não sei quanto tinha de água, eu não sei e eu queria saber a pedra. Eu sei que quando eu coloquei a pedra, esse volume, né, ou a água que tinha dentro desse cilindro,
ela aumentou e gerou, se a gente pensasse, né, um cilindro só de água, um copo, isso aqui tudo é água, né, vamos pensar que esse cilindro todo aqui seja só exista dentro do copo, ele não é possível de existir fora, porque claro, se eu tirar ele de dentro do copo, né, a água vai sair, certo? Tinha uma última questão que eu vou fazer e vou deixar nesse slide aqui também. E já vou colocar no Drive, esse material de hoje, da nossa aula de hoje, né. Espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa falem, né, o que que podia melhorar, o que que podia ser o que podia melhorar, claro, né. E por hoje é isso.